Você sabe o que é estado emocional? Já ouviu o termo traço emocional e estilo emocional? Estamos pesquisando bastante esses termos e vamos passar aqui para você nesse vídeo, baseado no trabalho do professor Richard Davidson. O professor Richard Davidson é um neurocientista, doutor em psicopatologia e psicofisiologia pela Universidade de Harvard e é neurocientista pela Universidade de Wisconsin, Estados Unidos da América. E aí é o seguinte, tem um livro espetacular do professor Davidson falando sobre o estilo emocional. O nome do livro é O Estilo Emocional do Cérebro. Logo na introdução, ele dá uma passada para nós, mostrando esses assuntos. Por exemplo, o que é o estilo emocional? O que é o estado emocional? O que é o traço emocional? Em relação ao estado emocional, o professor Davidson diz que é a menor e mais efêmera das unidades das emoções. Ele costuma durar poucos segundos e tende a ser desencadeado por uma experiência. Aquela experiência que nós temos no dia a dia. Por exemplo, você vai atravessar a rua e um carro passa em alta velocidade, o pneu passa numa poça de lama e molha você. Então, aquilo que você vai sentir naquele instante, aquela raiva que você vai sentir, é um estado emocional. Ele dura pouco. Alguém que faz uma brincadeira contigo que você acaba não gostando. Esse é um estado emocional. Os estados emocionais também podem surgir unicamente da atividade mental, como quando sonhamos acordados. Ficamos introspectivos ou ainda quando antevemos o futuro. Independentemente de terem sido desencadeados por experiências mentais ou do mundo real, os estados emocionais tendem a se dissipar, deixando espaço para novos estados. Agora, um sentimento que persiste, que se mantém consistente ao longo de minutos, ou horas, ou até de dias, é um humor. Quando dizemos, por exemplo, ela está de mau humor, ele está de mau humor, isso aí é o traço emocional. Traço emocional é o que caracteriza uma pessoa não somente durante dias, mas também durante anos. A gente costuma classificar uma pessoa que resmunga o tempo todo, de rabugenta, e aquela que se exaspera com facilidade de nervosa. Um traço emocional, como a raiva crônica de quem tem pavio curto, aumenta a probabilidade de vivenciarmos um estado emocional específico. Então percebeu, né? Num primeiro instante, traço emocional. O estado emocional. No segundo instante, o traço emocional. Esse é mais duradouro. Agora, o estilo emocional é um modo consistente de respondermos às nossas experiências de vida. Ele é dirigido por circuitos cerebrais específicos e identificáveis e pode ser medido por meio de métodos laboratoriais objetivos. O estilo emocional, frisa para nós o professor Davidson, influencia a probabilidade de apresentarmos determinados estados emocionais, traços emocionais e humores. Os estilos emocionais, gente, têm uma correlação muito mais próxima com os sistemas cerebrais subjacentes do que os estados ou traços. E por isso podem ser considerados os átomos de nossa vida emocional, seus elementos constituintes fundamentais. E aí o seguinte, o professor faz uma divisão para a gente que é bem interessante, nós que estudamos neurociências. E aí entramos, obviamente, na neuropsicologia, vindos através da neuroanatomia. O estilo emocional tem 6 dimensões, que não são aspectos convencionais da personalidade, nem simples traços ou humores emocionais, muito menos critérios diagnósticos para doenças mentais. Elas derivam de descobertas da pesquisa neurocientífica moderna. E são os seguintes, são 6, atenção: resiliência, atitude, intuição social, autopercepção, sensibilidade ao contexto e atenção. Vamos trazer em detalhes cada uma delas. Por exemplo, resiliência, a velocidade com que nos recuperamos de uma adversidade.
E aí vamos comentar, né? Viu aquela primeira situação do estado emocional. Quanto tempo vai durar no meu cérebro essa mágoa, essa raiva, ou essa alegria, ou esse ódio, enfim, o sentimento que a gente teve naquele instante, quando ocorreu aquela situação desagradável ou mesmo agradável? Com que velocidade eu vou me recuperar disso aí? Um susto, por exemplo. Eu tenho um susto. E aí, óbvio que eu vou emitir aquela emoção. Eu tive um estado emocional daquele instante. Mas quanto tempo eu vou levar para me recuperar daquele susto? É aí que o professor Davidson traz a perspectiva da resiliência. Atitude. A atitude. Nós vamos pesquisar por quanto tempo conseguimos sustentar as emoções positivas. Ora, se eu tive um susto, não gostei, foi desagradável, foi uma emoção negativa. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter algo uma surpresa ao invés de um susto, algo que me deixou feliz. Por quanto tempo eu vou sustentar essa felicidade? Ou mesmo quando a gente cria uma motivação para nossas vidas, nossos estudos, nosso trabalho, e aí, por quanto tempo a gente consegue continuar motivado, motivada? Quanto tempo dura essa atitude? O terceiro ponto, intuição social. A facilidade com que captamos os sinais sociais emitidos pelas pessoas ao nosso redor. Nós temos essa facilidade? O que é que as pessoas emitem ao nosso redor? Quando as pessoas estão irritadas, nós percebemos? E aí ligamos aquele desconfiômetro e aí ficamos na nossa até a situação se acalmar. Será que eu percebo? Quando alguém está feliz também? Será que eu percebo com facilidade? Será que eu tenho esse tato, essa intuição social, como diz o professor Davidson? Será que eu tenho essa facilidade de captar essas emoções nos outros, esses sinais nos outros? O quarto termo, autopercepção. Nossa capacidade de perceber as sensações corporais relacionadas às emoções. Uma mão que treme, será que eu vou perceber essa sensação? Aquele friozinho da barriga, será que a gente percebe logo por quanto tempo? E aí vem a questão da homeostase, né? A regulação do nosso próprio organismo. Será que a gente trabalha a respiração para nós acomodarmos o nosso organismo, o nosso cérebro e, consequentemente, o nosso sistema nervoso? Você já deve ter percebido que quando você respira, você equilibra o seu sistema nervoso. Por isso que é tão importante no processo da meditação a questão de saber respirar. Então, é um processo de dificuldade, de nervosismo, de ansiedade. Que tal trabalhar essa questão da respiração? A autopercepção, ela vai nos levar, consequentemente, a essa tomada de decisão que vai nos fazer bem. Autopercepção, nossa capacidade de perceber as sensações corporais relacionadas ao nosso redor, relacionadas com as emoções. Sensibilidade ao contexto é o quinto tópico. A capacidade de regularmos nossas respostas emocionais para que correspondam ao nosso contexto social. Olha como isso é interessante. Nós vivemos em sociedade e nem em todo momento nós podemos atingir o ápice de nossas emoções, né? É óbvio que tem situações, por exemplo, quem trabalha em locais silenciosos. Por exemplo, você trabalha numa biblioteca e aí de repente você teve uma alegria e aí você vai extravasar. Você imagina uma situação, você está aqui vendo um jogo de futebol no seu celular ao mesmo tempo que está pesquisando no livro, numa biblioteca. E de repente seu clube do coração fez um gol. E aí? A emoção veio. O que é que você vai fazer? Você vai gritar gol no meio da biblioteca? Então, a capacidade de regular a nossa resposta emocional para que corresponda ao nosso contexto social. O lugar em que estamos, o lugar em que habitamos, o lugar em que vivemos. Como é que a gente regula essas emoções? Agora, uma emoção contrária, por exemplo, se aconteceu algo na minha família
e eu tendo a chorar o tempo todo. Óbvio, é uma emoção, eu devo chorar, eu devo botar para fora, né? Eu devo realizar botar para fora essa emoção, né? É natural. Mas, se o meu contexto social não permite, o que é que eu faço? Eu saio por alguns instantes, né? Eu boto minha emoção para fora. Mas eu não posso o tempo todo levar essa emoção para o meu contexto social. Então, essa é a nossa sensibilidade ao contexto. Onde eu estou? Alguém pode perguntar assim, Marcelo, você vai privar de suas emoções? Não, não necessariamente privar. Mas você não pode, por exemplo, o dia todo, 1 hora, 2 horas, você tem um problema que dura uma semana, e aí a todo tempo você está no seu trabalho, falando sobre suas emoções, a não ser que você tenha pessoas ao seu lado, pessoas muito que se sensibilizam com a sua situação, e aí tudo bem, você para, conversa, mas já imaginou você todos os dias, né, com a mesma situação, com as mesmas emoções? Então a gente vai regular essas respostas emocionais. E o sexto e último tópico, que é atenção. Quão aguçada e clara é nossa concentração? Isso é bem interessante. Será que nós somos seres concentrados no que fazemos? Onde se necessita da minha concentração? Será que eu já me atrapalhei ou atrapalhei outras pessoas por falta de concentração, por falta de determinar o meu foco em algo? Como dizem os neurocientistas, é aquela janelinha. Nós recebemos 11 milhões de bytes por segundo, mas somente 50 mil são apreendidos por segundo. Mas de que forma eu estou dirigindo esse foco? Será que estou dirigindo de forma satisfatória? Então, nós vamos mais adiante passar mais destaques desse livro fantástico, que é O Estilo Emocional do Cérebro, do professor Richard Davidson com Sharon Bagley. Divulgue esse nosso canal, principalmente para pessoas que gostam de neurociências, de filosofia. Não esqueça de deixar o seu like, assine, toque aqui para seguir o canal, ative o sininho para receber as notificações. Grande abraço e até a próxima!